Para escolher o herói que vai protagonizar essa missão, ela examina uma lista de candidatos do Japão, por eles já estarem habituados com histórias de jovens invocados em outros mundos. Assim captam a ideia rápido. Após ver muitos currículos de candidatos, ela fica nervosa e cai da cadeira, e um currículo com estatísticas muito elevadas cai na cara dela, e ela decide invocar esse candidato. Ao se apresentar ao herói, ela espera que ele fique encantado com ela, mas Seiya, o herói, acha a deusa esquisita. Chocada com a fala do herói, ela tenta manter a compostura de deusa, mas o herói começa a olhar ao redor e diz que se ela é uma deusa mesmo, ela mesma poderia resolver o problema. E ela diz que ele tem sido rude com uma deusa. Após implorar para ele dizer status, ela explica o quão forte o Seiya é. Então ela tenta convencer ele a ir, falando que vai ajudar ele, estará não deve ser boa, e que ela não vai poder fazer muito nesse mundo. Ela fica muito nervosa, e quando ele a para falando que tem uma condição para ir, ela já começa a achar que o herói quer um relacionamento com ela. E após uma semana e vai correndo ver ele, e ao ver o Seiya sem camisa, tem até um sangramento nasal. Ao chegar ao novo mundo, eles caminham por uma cidade do interior. O protagonista diz que a roupa da deusa é chamativa, e ela diz que disfarçou a roupa dela com mãos da cidade, se não são metamorfos ou criminosos. E uma menina vai falar com eles. Nisso eles pedem informação de onde fica a loja de armaduras da cidade. Na loja, o protagonista escolhe uma armadura de aço. A deusa diz não ter monstros fortes na região, e a criança aparece novamente confirmando isso. Logo após aparece o pai dela e vemos que a deusa e o herói foram caçar uns monstros. Aparece um slime, e a deusa diz que são monstros que qualquer adulto pode vencer com um porrete. E a cidade abre uma cratera e a deusa diz ser demais. O diz que ele ainda pode estar vivo e lança uma série de habilidades consecutivas no mesmo. Pergunta se ele não tem habilidade de avaliação, ele diz que tem e usou, e viu só um dígito nos atributos. Ela fala que então não tinha por que ele exagerar no ataque. A vilã diz que vai eliminar o protagonista, e ela está em níveis bem altos. Quando a deusa vai perguntar o que fazer ao herói, ele já está correndo. Quando ela está perto o suficiente de tina de fumaça com os itens que comprou na cidade, e pede para a deusa abrir um portal para o mundo dos deuses. Quando o protagonista e a deusa estavam chegando no portal, a vilã tenta acertar a deusa, que tropeça na mochila do protagonista, que solta uma magia de fogo na cara da vilã, e os dois passam pelo portal com a deusa caindo em cima do protagonista. Nisso, ao chegar ao mundo dos deuses, o herói tira a deusa de si de voltar a treinar que o slime. Após 2 dias de espera por um sinal do protagonista, a deusa decide olhar o mundo que vão salvar com uma bola de cristal, e ao olhar, a vilã percebe e diz que vai destruir a cidade que eles estavam se eles não aparecerem. A deusa fica apavorada com a eliminação de um dos moradores da cidade e vai ao encontro do herói. E ao falar que a vilã vai matar uma pessoa a cada 10 minutos, o protagonista pergunta qual a razão entre a passagem do tempo entre os mundos. A razão é de 100 para 1, sendo 10 minutos no mundo em que eles vão salvar o equivalente a 16 horas no mundo dos deuses. O protagonista decide treinar com o tempo que resta, a deusa diz para irem imediatamente, e os dois discutem. Ao ver que o protagonista não expressou aflição pela garotinha que eles tinham encontrado estar em perigo, a deusa diz que vacilou em invocar ele. Após dizer que ele é um medroso e pior herói, ela quase começa a chorar e quando estava prestes a sair, o protagonista diz que não pode se dar ao luxo de morrer, pois se ele for derrotado, a cidade vai ser destruída e depois todo o mundo. A deusa espia os status do herói e ele subiu vários níveis nesses dias de treinamento. Dizendo que está completamente pronto, a deusa diz que vai abrir um portal no centro da cidade. O protagonista bate na cabeça dela, a chama de burra e fala que a vilã vai eliminar o cara na hora que virem ele chegando, então é para abrir o portal longe. Quando a vilã ia eliminar o cara, o protagonista aparece atacando uma lâmina de vento. A vilã desvia e fala que era o único ataque sorrateiro que ele teria, e o protagonista responde que o objetivo nunca foi acertar ela. Assim, o pai da menina foi solto e logo foge com ela. A vilã fica surpresa, olha os status do protagonista, e apesar do nível geral ser mais baixo, o nível de habilidade dele superou o dela, e a deusa fica se vangloriando dos status dele. Nisso a vilã libera uma transformação,
fica enorme, e todos os atributos dela aumentam. Ela dá uma investida forte, e o protagonista aguenta bem, mesmo com os atributos aparentemente menores, e a deusa fica feliz por isso. Mas logo após a vilã decide usar uma técnica especial amaldiçoada, então ela enfia a espada dela, nela mesma, e um ser bizarro surge dela. A deusa começa a tremer, e diz que o monstro já é mais forte que Lordes Demônio de Mundos Rank D. O protagonista está defendendo o golpe com um braço. A deusa e o monstro ficam surpresos. A conclusão que o protagonista tem a habilidade de apresentar status falsos e tenta ver os status originais. Nisso, após se esforçar muito para ver o status, quase saltando os olhos, ela vê que na verdade, o protagonista é 10 vezes mais forte que a vilã. Após ficar completamente surpresa vemos o monstro fazendo uma esfera de energia enorme para destruir a cidade, e em seguida o protagonista aparece do lado dele, e fatia o monstro que explode em chamas no ar. A deusa que observava, pula no protagonista e faz uma cara de parece uma doente. A deusa pergunta o porquê dele usar a habilidade de esconder status até com ela, e ele diz que é para que ninguém descubra o poder dele, ou por ela abrindo a boca, ou por leitura de mente. Então os moradores da cidade aparecem, as mulheres se interessam nele, e os caras na deusa. O protagonista recusa o convite de um jantar, e começa a recolher os restos mortais da vilã que virou um monstro. Nisso ele faz uma série de magias de fogo até que ele se concentra e usa uma habilidade oculta que incendeia a cidade toda. A deusa apaga o fogo de um cidadão, e vemos que o responsável pela cidade está implorando para ele ir embora. Na ida, o pai da menina que foi salvo pelo protagonista aparece, agradece eles, e dá dinheiro para ajudar na jornada. O protagonista pede mais, e a deusa chama o protagonista de doente. E após eles se despedirem, a deusa e o protagonista começam a discutir sobre como a aventura vai continuar. A deusa quer ir para a próxima cidade, o protagonista quer ir para o mundo dos deuses, e após descobrir que ela não pode fornecer armaduras melhores para ele com o poder de criação dela, ele diz que o valor dela é o mesmo de uma erva medicinal. No mundo dos deuses, Rista conversa com Arya, reclamando do herói que está treinando sem parar, e desejando aumentar de nível e alcançar a deusa Arya. E nesse momento, ocorre citações de Arya a um dos mundos que ela não conseguiu salvar, por um erro dela. Arya derruba. Nisso, a Rista chama o protagonista de Deus Arengo. Arya pergunta ao protagonista o porquê da pressa, e ele diz que não consegue ganhar mais níveis com o treinamento. Rista comemora e se faz de sonsa. Após Rista apresentar a solução do protagonista derrotar monstros, Arya sugere que ele treine com os deuses que lá vivem, então é apresentado Cerseus. E Rista reclama que eles estão ainda mais distantes de uma aventura normal. Cerseus é convencido por Arya a treinar o protagonista, e o avisa que o treinamento dele é extremamente puxado, e que nenhum humano seria capaz de resistir. O protagonista diz que não vai deixar o deus desistir na metade, e quando o deus ia reclamar da postura dele, o protagonista sai andando e fala para eles começarem. Rista fica assustada com a postura do protagonista, mas acha que Cerseus vai abalar a confiança do protagonista, e após uma troca de golpes, um dia passa. Rista encontra Cerseus no refeitório dos deuses, e ele diz que o protagonista tem mais coragem do que ele esperava. Passa mais um dia, e novamente Rista encontra Cerseus, mas agora ele está com uma feição assustada. Ele diz que o protagonista evoluiu muito, e o deus diz que queria usar o poder verdadeiro dele. Rista fala da regra do mundo dos deuses, que não permite usar poder divino contra humanos. E nisso ela ouve o deus reclamar de não conseguir vencer o protagonista. No terceiro dia, ela encontra Cerseus, e ele está completamente triste. E quando ela tenta saber mais do treinamento, ele berra e vai embora. No quarto dia, ela encontra o Cerseus se escondendo do protagonista, e chorando ele é arrastado para o treinamento pelo protagonista. Rista vai ter uma reunião com uma deusa superior, e nessa reunião descobrimos que humanos podem reencarnar como deuses, e suas características quando humanos afetam suas características divinas, apesar de não terem memórias da vida passada. A deusa superior manda eles irem imediatamente para a próxima cidade, e pelos pensamentos de Rista descobrimos que a deusa superior tem poderes de profetizar o futuro. Rista vai atrás do herói, e quando chega no local de treinamento, vemos o deus apanhando do herói, e ele diz que isso faz parte do treinamento. Rista avisa que precisam partir, e o herói diz que está perfeitamente pronto.
Ao chegar ao mundo, as pessoas da cidade estão indo embora, e avisam que um exército de mortos-vivos está se aproximando. O protagonista pergunta qual a melhor abordagem para derrotá-los. A deusa diz que magia de fogo e água benta. Após tentar comprar toda a água benta, eles vão até a igreja, e encontram os parceiros de jornada para o herói que são descendentes de dragão. O padre se curva para cumprimentar o herói e ele joga a água benta nele, e então o morto-vivo desmonta. E os descendentes de dragão dizem que não conseguiram ver ele nem sacar a espada, e a deusa pensa a mesma coisa. Quando a deusa pergunta como descobriu que o padre era um morto-vivo, ele só simplesmente jogou água benta por precaução mesmo. E quando ele diz que vai limpar os restos do morto-vivo, a deusa já começa a correr e avisa a todos para correr. E ao lançar uma magia de fogo de alto nível, a igreja é destruída. A freira desmaiou, e os descendentes do dragão vão falar com ele. E então o protagonista joga água benta em todo mundo, até na deusa. Os descendentes de dragão têm, segundo a deusa, 1/100º do poder do protagonista, e antes que ela comece a convencer o protagonista, ele diz que não precisa deles como companheiros. Após isso, o protagonista diz que eles nem conseguem pressentir perigo, e os guardas da cidade chegam. Depois de falarem com a freira que tinha desmaiado, os cavaleiros descobrem a identidade da deusa e do herói e se curvam. E quando pedem ajuda, o protagonista pergunta o quanto eles vão pagar pela eliminação da horda de mortos-vivos. A deusa diz que não é hora de pedir dinheiro, e ele diz que é para uma habilidade especial. O guarda oferece ajuda, ele recusa, manda os descendentes de dragão ficarem na cidade e quando a deusa o questiona, fala que se eles forem, vão morrer em vão, e que aliás, nem precisa da ajuda dela, e sai voando. A deusa fica muito brava, usa um recurso especial que deveria ser usado em emergências para poder pegar o poder de voar, e vai atrás do herói. E quando ela se aproximava dele, ele acelera, e ela não consegue o alcançar. Quando ela estava cabisbaixa, ele volta, e pega na mão dela, e começam a voar. No momento que a imaginação dela está idealizando um romance, ele avisa que vai acelerar, e ela mal aguenta a velocidade. O protagonista se posiciona a uma distância segura da tropa de mortos-vivos que marcham até a cidade, e lança um ataque de meteoro sobre a tropa. A deusa admite que o protagonista deve ser o suficiente para derrotar o Lorde Demônio, e depois que ele lançou o segundo ataque meteoro, sentiu a falta de mana, mas logo conta que ainda tem 90% da sua reserva de mana. Na cidade, Elulu, a menina dragão avisa do sumiço de Mesh, o menino dragão para a deusa. Quando a deusa vai ao quarto do herói, ele está sintetizando novas espadas, e ela fica surpresa com a qualidade da espada. E o segredo é que ele usou um catalisador, o cabelo dela que tinha espalhado pelo quarto dela. Enquanto ele pedia mais cabelo para ela, chega uma encomenda. Um espelho, que mostra Mesh, o menino dragão que havia sumido, e uma caveira aparece, e ele é um dos 4 servos do alto escalão do Lorde Demônio. A caveira faz um discurso de como é difícil juntar tantos mortos-vivos, e diz que vai se livrar do Mesh naquele momento. Assim o protagonista manda a deusa abrir um portal para o reino divino, prepara um ataque de espada. A caveira diz que o herói não pode acertar ele através do espelho, mas quando o protagonista lança seu ataque, a caveira perde a mão. Ele usou a espada de Fótons, que corta entre dimensões. O protagonista entra no portal com a deusa Rista, e aproveita a diferença no passar do tempo e pede à deusa superior para abrir um portal onde está o Mesh. E apesar de avisar que os deuses não podem ajudar muitos humanos, mas ela ajuda. O protagonista diz que no momento que sair do portal vai acertar a caveira, e assim o faz. Rista cura Mesh e o desamarra. O protagonista começa a enfrentar um fantasma feito de fogo, com imunidade a todo tipo de arma, e todo tipo de magia, menos magia de gelo. E como uma característica padrão de vilão, a caveira conta o passo a passo para derrotar o monstro, achando que o protagonista não tem como derrotar. E após a caveira se vangloriar que teorizou e planejou vários monstros para cada situação, o protagonista diz que isso foi ordinário. A caveira diz que o protagonista não tem como vencer o monstro com o preparo rudimentar dele. E o protagonista mostra que o preparo dele não é rudimentar. Dizendo que está perfeitamente preparado, ele dá um soco com a habilidade necessária para desestabilizar o monstro, mostrando ter preparo em habilidades sem a espada também. E na troca de socos com o monstro, o soco congela e ao ser questionado como ele tem esse atributo, sendo o oposto do atributo natural dele, o protagonista conta que sintetizou braceletes de todos os atributos, bem como braceletes reservas. E o protagonista finaliza o monstro com um ataque de espada e fogo.
A deusa Rista o chama de guerreiro de forte e perfeito. O protagonista vai eliminar os rastros da existência da caveira, e a deusa já sai andando com o Mesh. Rista está cuidando dos descendentes do dragão quando o protagonista chega, e fala que eles vão carregar a bagagem dele. Elulu comemora por se juntar ao grupo, enquanto Mesh diz que aprendeu com a situação, e pede para ser treinado pelo protagonista. Mesh conta da origem dele e de Elulu, que do lugar que vieram havia uma lenda: quando eles se juntassem ao herói, deveriam voltar, quebrar o selo e conseguir uma arma capaz de eliminar o Lorde Demônio. Rista diz para começarem a aventura, mas o protagonista faz todos irem para o mundo dos deuses. Na cantina eles encontram Cerseus fazendo bolos. Cerseus oferece um bolo ao protagonista, mas ele recusa e diz que é nojento. O herói diz que não quer saber dos hobbies dele, e que veio pelo treino. Cerseus fica apavorado, mas se anima quando descobre que vai treinar com o Mesh e não com o protagonista. Rista diz que ele é repugnante e não vai mais ter pena dele. Elulu vai treinar a deusa do fogo, que elogia o cabelo vermelho da menina dragão. O protagonista diz que agora tem que achar alguém que o treine, e Rista diz que é como se o protagonista tivesse deixado outras pessoas cuidando dos filhos dele. Rista bate de frente na deusa da destruição, Valkyria, que a agarra pelo pescoço e depois zoa e assedia ela. O protagonista se preocupa com Rista, e diz que a exibicionista da Valkyria era muito poderosa. Rista diz que ela é a mais forte daquele local, e que qualquer humano que falasse com ela, morreria. Nisso o protagonista está insultando ela e pedindo para ser treinado por ela. Valkyria agarra o protagonista pela gola, e diz que vai partir o protagonista ao meio caso continue com essa atitude. O herói diz para ela ir em frente, e Rista se desespera. Arya aparece, pedindo para que a deusa da destruição se acalme, e conseguindo resolver a situação. Arya apresenta outra deusa para que o protagonista possa treinar, a deusa da guerra Denela, que possui uma aparência pálida e desarrumada. Rista começa a pensar nas coisas negativas da deusa da guerra, e o protagonista fala, deixando Rista boquiaberta. A Denela aceita treinar o protagonista, e começa a testar ele, diz que vai ensinar habilidades de velocidade divina, e de espada eterna. Habilidades que vão além do limite humano. Rista se assusta com a deusa da guerra, achando melhor reconsiderar, quando o protagonista aceita, e ela pensa que para isso ele não foi cauteloso. Eles começam o treino. No primeiro dia vemos que o Mesh está sendo treinado pelos Cerseus. Rista levando comida para o protagonista, encontra a deusa da guerra sentada no chão, fala que ela está descansando enquanto o protagonista continua a praticar, e começa a rir e falar que nunca viu um herói assim. O protagonista aparece e chama a deusa da guerra para continuar o treinamento, então ela corre e segue ele. No dia 2, vemos o protagonista e o Mesh comendo juntos. Rista tenta puxar conversa, mas o herói logo sai. Ela pergunta para o Mesh, que conta os mandamentos do cautelismo. Duvide de tudo, até do que vê. A deusa da guerra aparece com um vestido rosa, e a Rista pergunta o que aconteceu, e a Denela diz que ficou envergonhada de ver o herói daquele jeito. O protagonista conquistou o coração da deusa. Rista pensa que o protagonista deve ter a habilidade de Deus Arengo, então diz à deusa que eles vão voltar para o mundo de fantasia, e pergunta se o protagonista pode aprender depois a habilidade. Mas o protagonista já aprendeu, é chamado de talentoso pela deusa da guerra que faz uma cara depravada. No terceiro dia, vemos que Mesh aumentou seu nível, Elulu aparece triste, e a deusa que a treinou fala com Rista, que ela não tem talento. Todo o grupo se reúne com o protagonista, que estava esperando a deusa da guerra, que parece ser pessoa, ou melhor, outra deusa. Estando toda feliz, agarra o protagonista e pede para ir junto com ele. O protagonista diz ser grato pelo treinamento, mas recusa, vai embora e pede a Rista para abrir um portal. A deusa da guerra surta, e começa a atacar quem está próximo. Enquanto isso o protagonista está dizendo que está perfeitamente preparado. No outro mundo, eles caminham até o esconderijo dos dragões, enquanto Elulu tenta fazer magia com o propósito de ajudar em batalha. O protagonista diz que a função deles é carregar as malas, não é lutar. Um monstro selvagem aparece, Mesh se prepara para mostrar seu poder, e a fênix automática do protagonista derrota o monstro. Começam a aparecer outros monstros, Elulu e Mesh tentam, mas a magia do protagonista derrota os monstros antes que eles consigam dar o primeiro ataque, e deixa eles desanimados. Rista fica impressionada e tenta ver os status do protagonista, se esforça muito, não consegue e leva um ataque automático do protagonista. Fica chorando com dor de cabeça.
Eles chegam em uma vila de anões, e o protagonista estava pronto para eliminar todos, mas Arista para dizendo que eles são pacíficos. Na compra de equipamentos, Mesh já se mostra um discípulo cautelismo falando uma quantidade grande e o protagonista aumenta 10 vezes esse valor. Ao encontrar o selo, o protagonista mostra a técnica espada eterna que aprendeu, e destrói o selo, fazendo seus companheiros se sentirem inúteis. Na sala que entraram, um portal acende, uma voz diz para eles irem até o círculo mágico, que os levará até a Vila dos Dragões, e na vila ele vai receber a espada lendária. A deusa se anima, mas o protagonista para ela, põe um lagarto no círculo e diz que estão prontos. O lagarto some, a voz diz que o bicho apareceu lá, o bicho retorna, e o protagonista analisa. Com a constatação de que não é uma armadilha, eles vão para a vila, onde são recebidos pelo dragão humanoide, conhecem a vila e são apresentados à monarca daquele local. A monarca destrava a habilidade de transformação dracônica do Mesh, que aumenta seus status 10 vezes. A Elulu pede a habilidade, e nesse momento a monarca conta que ela vai virar a Yggdrasil, se sacrificando. Todos ficam surpresos e rejeitam a ideia dela se sacrificar. A monarca conta o caos que está o mundo com o Lorde Demônio dominando 70% do mundo, com quase todos os reinos caídos. A monarca exalta a função de Elulu e diz que é inveja, por ser a espada que vai salvar o mundo. Elulu aceita o destino, mesmo estando muito triste, e tenta achar motivos para ficar feliz com a situação. O protagonista compra um pacote de itens que aumentam a velocidade. Rista chama a atenção do protagonista, pela Elulu, e o protagonista diz que é óbvio o que ela tem que fazer, e que ele não precisa dizer nada. Elulu diz que o protagonista tá certo e sai correndo. Vemos uma festa, e é dito que Elulu se vestiu para a cerimônia. A deusa, Mesh e o herói estão bebendo quando aparece draconianos pequenos oferecendo comida. O protagonista não queria aceitar, mas a deusa insiste. As luzes se apagam, e após o protagonista aparecer limpando a boca, a Elulu é mostrada caminhando até um penhasco. Ela se despede, e a monarca manda ela se jogar. Mesh quer impedir, mas aparecem 2 guardas. Elulu começa a ser empurrada, o desespero é visto na cara da deusa. E o protagonista chuta os draconianos que empurravam Elulu. Ele diz que ela está obrigando ele a dizer que ela é a carregadora dele, e que não vai poder carregar como uma espada. E que nem tem garantia que a espada seria capaz de derrotar o Lorde Demônio. A monarca afirma que o dragão ancestral disse que seria, e o protagonista diz que não confia na opinião de Lagarta Velha. Rista começa a rir, e diz que vão salvar o mundo sem sacrificar amigos. Mesh se transforma mas logo cai, e a deusa nem percebeu e já está caída. A monarca disse que mandou colocar um paralisador na comida deles, e mandou continuar a cerimônia. Nisso, o protagonista chuta os draconianos que voltaram, e após indagação da monarca, revela que não funcionou porque ele nem comeu. E diz que a comida feita por lagartos é nojenta. Com a afirmação que ele só come a comida da Rista, ela fica muito feliz. A monarca decide derrotar o protagonista, e vira um dragão. Com o nível 66, os pontos de vida dela são muito altos, e as escamas de dragão dão proteção extra, por serem mais duras que metal. Nisso, o protagonista pega da bolsa a espada matadora de dragões, que ele sintetizou com uma espada de platina e uma mecha de cabelo de Elulu, do Mesh e 100 fios da Rista. Ela pergunta como ele conseguiu 100 fios, e ele diz que arrancou durante a noite. Rista fica furiosa, mas decide deixar o assunto para depois da batalha. Na batalha, o primeiro golpe do protagonista já tira sangue da monarca dragão, que decide atacar a Elulu. O protagonista salva, então a monarca dragão ativa uma magia que estava no colar dela, que logo vai levar a vida dela. O protagonista diz para a monarca para interromper a magia, e ela diz que a magia é só para se o protagonista eliminar. O protagonista vai com tudo para cima do dragão, que ativa uma habilidade de escudo. O protagonista consome os itens que aumentam a velocidade e tira uma segunda espada matadora de dragões. No estilo Kirito ele usa o ataque dupla espada eterna. Com milhares de ataques por segundo, ele quase não causa dano. A Elulu desiste, e a Rista se preocupa. E com a monarca dragão se vangloriando, o protagonista empurra ela para o precipício. Rista se levanta com o protagonista dizendo que Elulu é a preciosa carregadora dele. A monarca desfaz a habilidade de defesa e lança fogo. O protagonista corta o fogo com as lâminas de vento.
A monarca cai no precipício por suas asas estarem uma peneira, a Elulu é salva. A Rista pergunta quando ele danificou as asas da monarca, e ele conta que ele já tinha previsto os movimentos dela e antes dela ativar a defesa já tinha danificado. Uma espada surge do abismo. O protagonista infunde o sangue da Elulu na espada, diz que a espada lendária surgiu, e diz que a missão dos draconianos foi cumprida. Falando que a monarca queria virar a espada sagrada, diz que é uma situação que todos ganharam. Ao sair da vila, Elulu e Mesh têm um momento deles, e Rista manda eles ir na frente. A deusa reclama do cabelo arrancado dela, e diz que ele tirou vantagem dela. E diz que sabe que a espada não é a espada lendária, e que ele fez isso para deixar todos tranquilos. Ao saírem da caverna, encontram cavaleiros, que pedem para o protagonista ajudar. Os cavaleiros falam o levaram à fortaleza. O protagonista diz que não é preciso, pede a direção e sai voando. O inimigo é um demônio mosca, com um exército de moscas demoníacas. Enquanto Rista se impressiona com o nível dele, o herói se impressiona com o fato dele falar tendo uma boca de mosca. As moscas capturam cavaleiros que os atacavam e soltam eles de grande altitude. Mesh quer atacar imediatamente a mosca demônio, mas o herói avisa que eles devem ser cautelosos pela velocidade da mosca. Quando o protagonista encontra com os cavaleiros que sobraram, a capitã Rosalie deseja um ataque imediato, mas após discutir com o veterano, decidem elaborar uma estratégia. No caminho da fortaleza, o veterano diz que existe um cavaleiro excepcional, capaz de rivalizar com demônios mais poderosos, mas que não pode deixar a capital. O protagonista com seu grupo se juntam à reunião da Rosalie, e interrompe a discussão com suas preocupações. A única coisa que o protagonista concorda com a Rosalie é que não precisam de uma reunião, pois ele já sabe o que deve fazer. Ao dizer que vai embora treinar, todos ficam cabisbaixos. Os membros da reunião acham que ele é medroso, e Rista explica que não demora muito e ele retorna, e Rosalie começa a discutir com o protagonista. Ao parecer que o protagonista ia apoiar a deusa, ela fica feliz, até ser chamada de inútil. Ao descobrir que o protagonista viu o massacre dos soldados, Rosalie grita, e chama o herói de covarde. Rista tenta explicar que o jeito dele, que é o certo, e que ele vai exterminar as moscas, mas Rosalie é teimosa, e refuta a deusa falando dos cavaleiros que perdeu. O protagonista diz que Rosalie é a única que não está apta a falar de vidas humanas, pois a falta de estratégia dela fez os cavaleiros serem exterminados. Rosalie fica muito brava, tenta bater no protagonista, que defende e dá um tapa na cara dela. Rista diz que não importa o reflexo dele, não se deve bater em mulher, e ele diz que foi legítima defesa. Ela tenta várias vezes bater no protagonista, mas acaba com as bochechas enormes. E chorando ela desembainha a espada. Depois de Rosalie dizer que não precisa do herói, que vai derrotar a mosca sozinha, ele olha os status dela, e diz que ela vai morrer por nada. Ela começa a rosnar, e o grupo do protagonista vai para o mundo dos deuses. No mundo dos deuses, ele diz que odeia o jeito dela de seguir para uma batalha que vai perder sacrificando seus aliados. Depois eles foram à morada da deusa do arco, Metis, e Rista pede para que ela treine o protagonista. Metis mostra uma técnica de múltiplos disparos, a pedido do protagonista, e ele diz que deixa ela treinar ele. Ela diz que ele tem que saber usar um arco mágico, e pede para Elulu ensinar o arco de fogo para ele. E em um instante a técnica está masterizada, começando o treinamento imediatamente. Elulu se deprime, e Mesh quer treinar e nesse momento Cerseus passa por ali e conta que a deusa da guerra, que treinou o protagonista, está mais doido do que nunca. Rista vai conversar com Arya sobre a situação e no meio da conversa, ela identifica poderes adormecidos no Mesh e na Elulu e os desperta. Rista vai atrás da deusa da guerra, e toma um susto. E quando questionada sobre o protagonista, ela diz que ele não veio com ela, e tenta inventar uma desculpa para estar lá. O protagonista é mostrado com a habilidade divina que a deusa do arco ensinou, e a Rista aparece pedindo para evitar que ele saia de lá para não encontrar a deusa da guerra, mas ela está atrás da Rista. A deusa da guerra emana uma aura sinistra, e diz que vai mostrar a espada eterna original. O protagonista puxa um papo normal com ela, e ela o perdoa e fica apaixonada novamente por ele. Enquanto isso, a deusa do arco encara o protagonista com um olhar de desejo. Arya faz Mesh e Elulu mostrarem seus poderes a Rista, Mesh com o poder de controlar melhor sua metamorfose. Elulu desenvolveu magia de suporte, que pode acelerar ou desacelerar seu alvo.
Tomando chá com a Arya, Rista cita o treino do arco e Arya diz que Mestiz é muito pior que a deusa da guerra, e que ela está presa na floresta divina, por abusar dos heróis que eram invocados. Ele é uma ninfomaníaca. Rista corre para salvar o protagonista, pensando que deveria ser com ela esse acontecimento. Ao chegar, ela encontra o protagonista encarando Mestiz amarrada nua na árvore. Rista quase cai na história da Mestiz, e após um apelo da deusa do arco, o protagonista diz que a resposta é óbvia. O protagonista acerta a cabeça da Mestiz, e Rista surta. A deusa se desprende das cordas, e anuncia que vai atacar o protagonista, e que é para ele parar ela se ele puder. O protagonista acerta várias flechas de luz na deusa, que para por um instante, mas logo levanta e decide atacar o Mesh. Após o perseguir, ela pula para pegar o garoto dragão, que é salvo pelo protagonista ao lançar 5 flechas de luz na deusa. Após a frase de efeito, eles voltam ao mundo a ser salvo, e partem para derrotar as moscas demônio. Com a atenção do demônio mosca na Rosalie que ia em direção ao covil das moscas, o protagonista se prepara para atacar o inimigo. Nisso, Rista descobre pelo protagonista, Mesh e Lulu, que ela fede e está atraindo as moscas. Com isso, um dos cavaleiros chega gritando e atrai a atenção das moscas. Rosalie é pega pelo demônio mosca e o protagonista manda Rista para distraí-lo enquanto tenta resolver a situação. Rista pede para liberar a Rosalie, e quando Rosalie reclama, ela passa informações para o vilão que decide voar mais alto para evitar os ataques do protagonista. Acima das nuvens, o vilão decide lançar a capitã ao chão, e a deusa continua tentando enrolar. Nesse instante, a flecha do protagonista alcança o vilão, que solta a capitã que é pega pela deusa. O demônio mosca se mostra muito perspicaz ao analisar a situação e deduz os movimentos do protagonista. O protagonista lança 7 flechas de luz, que o vilão desvia. Nisso ele vai ao encontro do protagonista. E de repente fica sem barriga. E descobrimos que o protagonista aprimorou a magia, que as flechas viraram pássaros e perseguiram o vilão. Rosalie tenta desmerecer a vitória do protagonista. Rista diz que ela está viva graças a ele. E quando Rista diz para o protagonista dizer alguma coisa, ele diz que a capitã é apenas um cachorrinho chorando. A capitã fica nervosa e Rista admira a habilidade de causar tanto com palavras. O protagonista diz que é hora de cuidar das demais moscas. Diz que sabe que Mesh e Lulu ficaram mais fortes, fazendo os dois ficar felizes. Mas logo vemos o protagonista disparando centenas de flechas por segundo, acabando com todas as moscas e usando Lulu e Mesh para coletar as moscas. No fim, o protagonista incendeia os insetos e recebe a informação da existência de uma armadura divina. Após receber a informação da armadura lendária sagrada, o protagonista questiona se a armadura não seria amaldiçoada e sagrada, mas é desmentido pela princesa, que vai embora. O protagonista decide ir para a Vila dos Anões, pois a armadura está nas proximidades. Usando o portal mágico da deusa, o grupo do herói encontra a vila em chamas. O herói corre para salvar o anão, que estava na frente de um enorme monstro. E então descobrimos que o anão trabalha para o Rei Demônio, e que invocou aquele monstro de outra dimensão para comer a armadura sagrada. A deusa fica em choque ao constatar que seu herói não vai ter nem a espada, ou a armadura sagrada para ajudar em sua jornada. Toda a destruição da vila, e a própria vida do anão foi usada para invocar um inimigo que o protagonista não pudesse derrotar, o ceifador hiperconceitual, Thanatos. Antes que o monstro aparecesse, o protagonista pede para Deus abrir um portal para o mundo dos deuses. O monstro aparece, e suas estatísticas não são entendíveis. Assim o protagonista entende que o monstro ultrapassou em muitos limites de poder. O herói lança um poder que divide o monstro e manda novamente a Deus abrir o portal. Ela acha não ser necessário, mas agora o monstro se tornou 2. O monstro acerta o protagonista e se funde. O herói usa um forte poder de fogo, manda seus aliados pelo portal, e entra na voadora no portal levando a deusa. Ela reclama do jeito que foi tratada, mas se preocupa com o herói que parecia estar ferido. Mas era só um arranhão que não tirou nem 1% do HP dele. Quando a deusa diz que no reino dos deuses eles estão seguros, o monstro entra nessa dimensão.
Apavorados com a entrada do monstro, a deusa pergunta se o protagonista super cauteloso já identificou a fraqueza do monstro. Mas ele não tem ideia, e isso assusta a deusa. Nesse momento, deuses aparecem para lutar com o monstro. Diversos ataques são lançados no monstro, que gera uma enorme destruição. Mas nada surtiu efeito. Nesse momento a deusa percebeu que o protagonista já está longe. O ceifador segue o grupo do herói, e derrota os deuses que aparecem para desafiá-lo. Cerseus aparece com um bolo, que acaba na cara dele. Adenela aparece, e o protagonista pede para que ela derrote o ceifador hiperconceitual, e super apaixonada ela parte para cima do monstro. O monstro fica em pedaços. Hista acredita que acabou, mas agora são vários monstros que derrotam ela. A corrida continua, e o protagonista diz ter um plano para derrotar monstros que ele não sabe como derrotar. Então diz que ela costuma pintar. Então vemos a deusa da destruição calma, pintando, e o protagonista diz que ela não lutaria se eles pedissem. E nesse momento, ele desvia de um golpe do ceifador, que destrói o quadro dela. A deusa da destruição se enfurece, ataca o monstro, que se regenera e ataca ela. Ela desvia e usa um golpe astral. Mas o monstro destrói as correntes astrais. A deusa ri, e destrava o limitador de poder dela. Hista vê as estatísticas dela, e são absurdas. O monstro lança magias, mas tudo é bloqueado. A deusa da destruição usa o poder chamado Portão de Valhalla, que assusta a Hista. Abre-se uma porta, que derrota o monstro, pois transcende as leis da causalidade. A deusa começa a sangrar e avisa que a técnica usa a força vital para derrotar o inimigo, e que humanos perderiam a vida se usassem. O protagonista entende que a deusa destravou o limitador de poder dela para aguentar o ônus da técnica. A deusa da destruição vai para cima da Hista, mas o protagonista para ela. A Hista acha que isso era uma demonstração de amor do protagonista, mas ele queria pedir para ser treinado pela deusa da destruição. Hista diz que ele não pode aprender essa técnica, e a deusa da destruição diz que o protagonista não seria capaz de aprender as técnicas da destruição. Ele diz para testar essa afirmação. Então, quando a deusa da destruição afirmaria algo sobre ele, ele puxa sua espada e diz que não é para ela falar disso. Então, após isso, ela aceita treinar ele, e os companheiros do herói vão treinar, e o protagonista sintetiza uma espada com os restos da armadura sagrada. A Hista abraça o protagonista, que pede para ela soltar ele. Ela se nega, e então ele diz que ela está fedendo. Assustada, ela vai tomar banho, encontra o Cerseus, que diz para ela ir ver a deusa-chefe. Nesse momento vemos a conversa das duas. E a deusa-chefe avisa que do enorme ataque que vai acontecer no Isekai, mas que antes de ir salvar aquele mundo, a Hista deveria tomar um banho. No dia seguinte, a Hista está com a pele queimada de tanto esfregar no banho. E vemos que Ari ajudou os companheiros do herói a ficarem mais fortes. Então a deusa vai atrás do protagonista, que está na cama com a deusa da destruição. Hista fica com ciúmes. O herói diz que é treinamento, e a deusa da destruição diz que ela não pode evitar. Hista diz que relações entre uma deusa e um humano é proibido. E a deusa da destruição diz que a Hista não entendeu o que está acontecendo. Hista começa a choramingar, e mostra um bonequinho que ela fez para o protagonista. Quando a deusa da destruição percebe que é feito de cabelos, ela fica enojada. A expressão assustadora de Hista faz a deusa da destruição deixar ela em paz. Quando os companheiros do herói dizem que a Hista passou dos limites, ela se sente mal e chora no peito do protagonista, que manda ela parar de chorar. Mas a deusa continua e reclama do que acabou de ver, e ele diz que isso era treinamento de uma técnica da destruição. Hista pede para ele jurar por Deus, e ele diz que ela é uma deusa. Hista diz que vai acreditar nele e entrega o bonequinho. O protagonista pede para o Mesh guardar o boneco. A deusa avisa do perigo no Isekai, e eles partem. E nesse momento, ouvimos o pensamento da deusa.
que diz que não havia percebido o fato do protagonista não ter falado, que estava perfeitamente preparado. Uma batalha está prestes a começar, e o último comandante do Rei Demônio aparece, e pede o guerreiro mais forte. Um senhor em uma armadura dourada aparece. O demônio zoa o senhor, a deusa pede para o herói salvar o senhor, mas o protagonista diz não ser necessário. Então no instante em que o duelo começa, o senhor usa um golpe sagrado e vence. Rista fica surpresa, e o senhor usa mais uma técnica, que elimina todos os demônios. A deusa e o protagonista ficam impressionados, e a deusa pergunta o porquê dele não participar da caçada contra o Rei Demônio. Nesse momento o senhor começa a passar mal, e vira um bebê. Após a surpresa, a princesa aparece para cuidar do bebê que é seu pai. Assim o grupo do herói vai passear na cidade, e com sua cautela excessiva, ele evita um monte de lugares. Durante a discussão, eles passam por um vendedor de curativos que são 3 vezes mais eficazes que os comuns. O protagonista pede 1000 deles, a deusa diz que não precisa, pois ela pode curar ele com magia. Uma discussão começa, e um figurante machucado aparece. O vendedor sugere uma competição, a deusa vai com tudo, mas os medicinais do vendedor são mais eficazes. Mudando de cena, vemos a princesa perguntando da armadura lendária, que virou comida de monstro. A princesa não acredita, e conta que o pai dela passou os últimos 30 anos batalhando contra os soldados do Rei Demônio, e pede para que o protagonista não aceite que o pai dela saia junto na jornada. O herói diz que vai negar a participação do idoso, e a princesa agradece, por mais que se irrite com a falta de respeito do protagonista. Na cena com o rei, o protagonista diz logo de início que não precisa da ajuda dele, e isso assusta o rei. Um mensageiro aparece dizendo que estão sob ataque, e o protagonista parte ao campo de batalha com seus ajudantes. A deusa fica para trás, e vai até a catedral com o rei. Ela fica resmungando sobre o herói. Nisso, o rei pergunta se a deusa sabe o porquê dos deuses viverem para sempre. Ela diz não saber, e o rei explica que a alma que está no corpo da deusa é uma alma virtual, que a alma real está protegida no reino divino, em um lugar que o tempo não passa. O mesmo vale para o herói, que se perder a vida no Isekai, somente vai retornar ao seu mundo. A deusa diz que ele sabe muito, e o rei busca um item, a corrente da destruição, que é capaz de destruir a alma real que é ligada na alma virtual. A deusa percebe que sua existência não está mais garantida, e o rei aparece com uma espada que possui o poder desse item, e diz que vai eliminar ela, para o herói não poder ir ao mundo dos deuses. Rista pergunta o porquê dele fazer isso, e o idoso diz que o Rei Demônio ofereceu o que ele queria. Assim o idoso se tornou um subordinado do Rei Demônio. O idoso usa o poder na deusa, que é capturada, e está prestes a ser finalizada. Ela começa a chorar e pedir pela ajuda do protagonista. E nos instantes finais, um ataque atrapalha o rei. A princesa não acredita no que viu, e o protagonista parte com tudo. Manda Rista fugir para que ele possa voltar para casa depois. Elulu diz que o protagonista estava preocupado com a deusa e decidiu aparecer ali. O rei pergunta se o herói tem alguma habilidade de ver o futuro, e o protagonista diz que só explora as possibilidades, mostrando tantos talvez em uma frase, deixa Rista admirada. O rei ri da tamanha cautela do protagonista. Após até mesmo ameaçar a princesa, o rei come uma orbe demoníaca, e fica muito mais poderoso, se tornando um demônio jovem. Uma intensa batalha acontece, muitos poderes de espada são lançados. Então o rei começa a se vangloriar, e o protagonista começa a tirar um monte de pesos dos braços, e pega sua segunda espada de platina. O protagonista ativa habilidades de espada, e recomeça o duelo. Rista não consegue acompanhar os movimentos. O rei diz que se adaptou. A deusa pede que Elulu lance uma magia de aumento de velocidade no protagonista, mas ela já lançou antes deles entrarem em cena.
Nesse momento Rista percebe que o herói não disse estar perfeitamente preparado. A princesa e o Mesh querem entrar na batalha, mas o protagonista não deixa. O rei levanta poeira e começa a rir. O protagonista parte para cima e perde um braço. O rei ataca o protagonista, que se defende. O rei não acredita que o herói está suportando a dor e recua. Diz que o herói não vai vencer só com um braço. E nesse momento o protagonista ativa uma habilidade da destruição, que reflete o dano recebido. Eles têm um último embate. E o rei perde. A deusa cura o protagonista, e o rei que voltou ao normal reclama da dor. O herói diz para a princesa cuidar do pai dela, mas ela não quer, pois ele se aliou ao rei demônio. Assim o protagonista pede para a deusa curar o rei, dá uma punição à princesa, e fala para ela conversar com o pai dela enquanto ele ainda está vivo. 3 dias depois o rei partiu por causa da velhice. E o protagonista, após punir a deusa que chamou ele de servo, diz para seus companheiros descansarem antes do treinamento para derrotar o rei demônio. Vemos o grupo do herói cauteloso feliz por poderem se divertir pela primeira vez, e a deusa diz que vai levar eles para se divertir, vão comprar roupas novas, e a deusa descobre que há banho misto nas fontes termais, e decide conquistar o protagonista. A deusa reclama do design ultrapassado das roupas de banho, e a vendedora escuta. Nisso, ela traz um modelo de biquíni sem a parte de cima, e deixa a deusa envergonhada e depois brava. A vendedora é mais debochada e mostra um biquíni que expõe um lado do peito. Rista fica ainda mais furiosa, e a vendedora compara isso a um tapa-olho. Mesh tenta acalmar a deusa, que manda ele escolher um calção para o protagonista. A vendedora pergunta se o protagonista é o namorado de Rista, e ela diz que sim. Mesh e Lulu tentam contrariar, mas não conseguem. A vendedora oferece uma sunga com a parte da frente aberta, e deusa decide comprar. A vendedora, que também é quem costurou essas roupas, não acredita que vai vender isso e fica feliz. Depois disso, o grupo do herói vai comprar comida, e vai ao castelo. No castelo a deusa planeja seu momento íntimo com o protagonista, mas ao entrar no aposento, não encontra ele. A deusa começa a se preocupar, mas Mesh e Lulu dizem que ele deve estar se preparando. Ao anoitecer, o grupo do herói vai à procura dele, mas não importava onde eles passassem, ninguém viu o protagonista. E Lulu questiona se ele foi derrotar o rei demônio sozinho. A deusa acha ele cauteloso demais para isso. Sem saber o que fazer, Rista volta ao reino dos deuses para localizar o protagonista. Ao entrar na sala da deusa-chefe, ela encontra Arya, que está chorando. Arya leva Rista até a deusa-chefe. Vemos a Árvore dos Mundos, na sala em que o tempo não passa, e a deusa-chefe conta que o protagonista foi direto enfrentar o rei demônio. A Rista diz que ele não faria isso, principalmente porque o rei demônio pode destruir as almas verdadeiras. A deusa-chefe explica que ele fez isso para proteger a Rista. Nisso a Rista diz que ele sempre desprezou ela. A deusa-chefe diz que apesar de seu comportamento, ele sempre esteve na vanguarda para proteger seus amigos e salvar o mundo. A deusa-chefe conta das motivações do protagonista. Diz que as ações dele eram para afastar seus companheiros do perigo. A Rista fala que o herói poderia ter voltado ao reino divino e treinado. E a deusa-chefe conta que há muito tempo o protagonista está no seu limite de nível. Rista lamenta não saber das angustias do protagonista, e diz que o herói poderia vencer um rei demônio de um mundo rank S com essas estatísticas. Mas o fato dele não ter espada sagrada, nem a armadura sagrada fez ele decidir aprender as técnicas da destruição, até mesmo a técnica final, que leva a vida do guerreiro no processo. Nesse momento a deusa-chefe diz que ele está buscando redenção pelo seu passado. A Rista não entende. Então vemos uma memória diária. 100 anos no passado, o protagonista tinha sido invocado para salvar um mundo rank B. Ele era extremamente otimista, e não se preparava para nada. Vemos um duelo, em que os companheiros do protagonista sofrem danos. O próprio herói fica quase 100 pontos de vida, com um buraco no peito. Mas no final eles vencem. Arya conta que o protagonista nunca se preparava, só seguia em frente, e graças às suas incríveis habilidades de batalha, ninguém se preocupava.
Vemos o momento em que só restava o Rei Demônio ser derrotado, e o protagonista decide ir sem obter mais informações. Na luta, vemos o herói usando a espada sagrada e derrotando o vilão. O mago de seu grupo não tem mais mana, e todos estão aliviados. Mas então o Rei Demônio ressuscita, e devora o mago, depois devora a deusa, ficando mais forte. A curandeira do grupo também está sem magia, e após o protagonista mandar ela correr, o sapão captura ela. Sem forças, o protagonista descobre pelo Rei Demônio que a curandeira estava grávida de um filho dele. O herói implora pela vida delas, e as memórias acabam. Nesse momento, a deusa-chefe conta que a curandeira era a deusa Rista em sua outra vida. Rista começa a chorar. A deusa-chefe conta que essa experiência ficou gravada na alma do protagonista, mesmo ele não se lembrando dos acontecimentos. O destino fez ela invocar o seu amor de outra vida, e quando ele disse em propriedade ao invés de status, ele percebeu que já tinha sido invocado no passado, e que tinha sido um fracasso. Rista deseja ir até o protagonista. Arya diz para ela ficar. A deusa-chefe diz que o poder de destruir deuses é uma justificativa para ela desistir dessa missão. Mas Rista abre um portal diretamente no castelo do Rei Demônio, o que ultrapassa as designações dela. Mesh e Lulu seguem ela. O grupo do herói chega, e logo escutam o som de um duelo. O protagonista está sozinho duelando contra o Rei Demônio. Nesse momento, ele guarda sua espada, e ativa a técnica da destruição. Rista tenta parar ele, mas o Rei Demônio já está capturado pela técnica. O vilão reclama que tem um campo anti-magia, e o protagonista explica que isso não é magia. As portas da técnica estavam se fechando, mas o Rei Demônio se transforma e começa a abrir elas. O grupo do herói se assusta. O vilão diz que isso só pode ser brincadeira. E o protagonista diz ter previsto que ele ia tentar escapar da técnica. Lança um ataque de fogo com sua espada, mas não é eficaz. Leva um golpe e contra-ataca com uma sequência de golpes de espada. O vilão ri e diz que só a espada sagrada pode causar danos, mas então sente o ataque. Vemos o boneco de cabelos da deusa sendo usado na síntese. O protagonista usou os espinhos da técnica da destruição, agora ele tem uma espada que causa danos no vilão. O herói acerta o Rei Demônio e o empurra para dentro da técnica, que em seguida se fecha. O protagonista está sofrendo os danos colaterais da técnica, e a deusa está reclamando com ele. Ela chora e diz tudo o que ela queria fazer, depois pede para liberarem todo o poder dela. A deusa-chefe avisa que Rista pode perder a posição de deusa se ela seguir com isso. Rista não se importa, recebe os poderes, e começa a curar o herói. Mas quanto mais ela cura, mais ele se machuca. Ela diz que dessa vez vai ser um final feliz, e o protagonista acorda. Ela vai para o beijo, mas é rejeitada. Por um tempo ela continua tentando um beijo, até que ele afasta ela à força. Lulu avisa que a técnica continua no local. O Rei Demônio quebra uma parte da porta, e diz que vai levar o mundo junto com ele. Rista fica pálida, e confirma que tudo pode ser destruído. Então o herói usa uma versão mais forte da técnica da destruição que quase levou a sua vida. A técnica diz que destruiu com sucesso o vilão, e que vai receber agora seu pagamento. A deusa diz que não vai deixar, mas o protagonista está se desfazendo. Rista usa todo o seu poder, mas, mesmo assim, a destruição dele está mais rápida que a cura dela. Lulu diz para eles irem para o reino dos deuses para salvar a alma do protagonista. Rista diz que não pode parar um instante de curar o protagonista. Nesse momento, o herói agradece Lulu, pede para Mesh proteger esse mundo. Ele diz para Rista que já é o suficiente e abraça ela. Ela pede desculpas por ser inútil, e então ele se lembra de sua outra aventura, fica feliz por ter salvo ela dessa vez, e desaparece. Vemos Rista falando com a princesa. A princesa diz que o protagonista era um verdadeiro herói. A deusa diz que um herói comum não poderia ter salvo esse mundo. Rista se encontra com Mesh e Lulu, e ambos prometem proteger o mundo. Lulu pede para a deusa visitar eles. Vemos a deusa indo embora. Em sua casa ela imagina o protagonista, e então corre procurando por ele. Vemos a deusa triste. Em sua cama, Arya aparece. Conta que a deusa-chefe chamou a ela. Arya começa a arrumar Rista,
que diz aceitar a punição por quebrar as ordens divinas. Arya diz que vai garantir uma punição leve, pois ela salvou um mundo Rank S. Adelena aparece para animar a Hista. Depois Cerseus oferece um bolo para ela. Acontece uma discussão sobre o bolo ser ou não de proteína, e Amethyst aparece dizendo que proteína é necessária para deixar alguém atraente. Depois disso, a deusa da destruição aparece e dá os parabéns para Hista, e diz não se arrepender de ensinar as técnicas ao herói. Vemos a deusa-chefe parabenizando Hista por seu feito, e dizendo qual a punição escolhida para ela. Arya defende sua amiga, e a punição de Hista é salvar o mundo Rank SS. E esse mundo era onde o protagonista tinha falhado, e a Hista vai a esse mundo com seus poderes selados. Arya diz que a punição é enorme, e que é impossível salvar um mundo com tais condições. Nisso a deusa-chefe diz que é possível. Arya se irrita e pergunta que herói pode salvar um mundo assim, mas pede desculpas. A deusa-chefe diz que o efeito do artefato que destrói almas foi engolido pela técnica do protagonista. Hista regala seus olhos, e a deusa-chefe diz que normalmente um herói que falha em um mundo não pode voltar para ele, mas ela abriu uma exceção. Com suas estatísticas redefinidas, o protagonista poderá salvar o mundo que uma vez ele não foi capaz. Deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.